Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos estar trabalhando com lançamentos de projéteis. Os lançamentos de projéteis são divididos em 4 pontos principais: a queda livre, o lançamento vertical, o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Nesse vídeo a gente vai estar trabalhando com a queda livre e o lançamento vertical. Queda livre. Bom, as características da queda livre é, primeiro, o corpo ele é abandonado de uma certa altura com velocidade inicial igual a zero, ou seja, ele é solto, ele não é imposto, não recebe imposição de nenhuma aceleração, a não ser a aceleração da gravidade. Isto é, toda velocidade adquirida pelo corpo que é abandonado, ele é adquirido ao longo da queda, e além disso, a aceleração imposta sobre ele é a aceleração da gravidade, que na maioria dos exercícios é colocado como 10 metros por segundo ao quadrado, e em alguns exercícios é colocado como 9,8, mas muito raro mesmo a gente encontrar exercícios com 9,8 metros por segundo ao quadrado. No outro vídeo eu vou estar trabalhando sobre qual a concepção de usar 10 metros por segundo ao quadrado para aceleração ou 9,8. Por enquanto vamos somente entender que um corpo abandonado ele vai ser acelerado através da aceleração gravitacional e além disso ele vai adquirir uma velocidade, ele vai começar com velocidade igual a zero e depois vai adquirir velocidade ao longo do caminho. Essas características definem então o movimento uniformemente variado, que está bem definido em um outro vídeo anterior aqui do canal, depois dá uma olhada lá. E além disso, por conta deste movimento então ser o movimento uniformemente variado, a gente pode então utilizar as fórmulas referentes às fórmulas do movimento uniformemente variado, isto é, a fórmula da distância igual a distância inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo aguardado dividido por 2, isto é, a equação do espaço. Temos também a equação da velocidade envolvendo a fórmula de Torricelli e também pode ser utilizado a fórmula da velocidade. Para esse contexto, vamos estar utilizando essas duas equações aqui, só que no modelo mais simplificado, isto é, em vez de utilizar essas fórmulas complexas, levando em consideração que a posição inicial nós vamos defini-la como sendo igual a zero, a velocidade inicial vai ser igual a zero devido ao fato de que ele começa com velocidade igual a zero. Então, nessa fórmula, substituindo a distância pelo termo altura, a aceleração pela aceleração da gravidade, g, a nossa fórmula vai ficar reduzida a esse contexto. A gente poderia até substituir no lugar do g o número 10, e aí 10 dividido por 2, 5, que seria 5t ao quadrado. Porém, como alguns exercícios podem trazer a gravidade como sendo 9,8, então é interessante que a gente não substitua agora os valores. Mas a fórmula fica reduzida a esse termo aqui, fica bem simples de calcular. Já a fórmula para calcular a velocidade, a gente vai utilizar a fórmula de Torricelli. Substituindo, então, a velocidade inicial, que é zero, a aceleração, que é 10, ou melhor, a aceleração que vai ser a gravidade, e a distância como sendo a altura, nós vamos ter que a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, essas são as fórmulas que nós vamos utilizar para um movimento em queda livre. Vamos, então, por exemplo. Sabendo que um corpo leva 2 segundos para chegar ao chão, após ter sido abandonado a uma altura h em relação ao solo, calcule a altura em que esse corpo foi abandonado em metros. Então é bem simples, a gente tem a informação do tempo, a gravidade vai valer 10 e é só substituir na fórmula. Ficaria então 10 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ora, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 10, 40, 40 dividido por 2, 20 metros. Então isso significa dizer que nesse exemplo, a altura em que esse corpo foi abandonado foi de 20 metros. Então é bem simples. Se quiser utilizar, por exemplo, a fórmula do movimento uniforme, S igual a S0 mais V0t at quadrado dividido por 2, o resultado permanece o mesmo, até porque a distância inicial vai ser considerada zero, a velocidade inicial é zero
Então vai sobrar somente esses mesmos termos, independentemente de qual fórmula você utilize. Um segundo exemplo, para a gente calcular então a velocidade. Uma bola de basquete abandonada a uma altura de 5 metros em relação ao chão. Se essa bola estiver movendo-se em queda livre, qual será a velocidade da bola em km por hora imediatamente antes de tocar o chão? Então, para calcular a velocidade, iremos utilizar a forma simplificada da expressão de Torricelli, isto é, velocidade ao quadrado igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Substituindo os valores, teremos 2 vezes 10 vezes 5. Multiplicando, teremos então 100 metros por segundo. Tudo isso ao quadrado. Só que quando a gente passar então o expoente 2 para o outro lado, nós temos então que a velocidade é a raiz quadrada de 100, que é 10, e multiplicando por 3,6 para encontrar esse resultado em km por hora, obtemos então 36 km por hora, letra C. Então, com isso, nós podemos resolver os problemas que envolvem a queda livre. Observar a altura, tempo, velocidade final. Observar ainda que a gravidade ela atua como a aceleração nesse problema, nesse movimento uniforme. E, além disso, ter o cuidado de fazer as operações de maneira correta. Tá? Esse metro por segundo que está aqui, ele deve só aparecer aqui no final, pois a velocidade está ao quadrado, então aqui tudo deveria estar elevado ao quadrado. Bom, vamos então para o lançamento vertical. O lançamento vertical, ele parece um pouco inicialmente com a queda livre, principalmente o lançamento vertical para baixo, mas existe uma característica diferente da queda livre que aparece aqui no lançamento vertical. Primeiro, o lançamento vertical ele pode acontecer de duas maneiras. Ou o objeto é lançado para baixo, ou o objeto será lançado para cima. Ou seja, o corpo ele vai ser atirado ou para cima ou para baixo, com velocidade inicial diferente de zero. E essa é a característica que diferencia queda livre do lançamento vertical para baixo. Bom, na subida, dizemos então que o movimento ele vai ser um movimento retardado. Por quê? Porque quando você lança um objeto para cima, a velocidade vai diminuindo até chegar no ponto mais alto em que a velocidade vai ser igual a zero. E na descida o movimento vai ser acelerado, pois a velocidade vai ganhando módulo, força em módulo, a sua intensidade vai aumentando em relação aos pontos em que ele vai descendo. As fórmulas, então, para calcular a velocidade e o espaço, a altura, enfim, as fórmulas que envolvem o lançamento vertical são as mesmas fórmulas que envolvem o movimento uniformemente variado. A fórmula da velocidade, a fórmula do espaço, que aqui a letra S foi trocada pela letra H, só para poder dar um contexto de altura, e a velocidade, a fórmula de Torricelli para o cálculo da velocidade. Aqui vale atentar um ponto importante. Observem que em todas as fórmulas foi colocado junto do termo que tem aceleração, tá? Em todos esses três termos em que tem aceleração, o sinal depende da referência. O sinal ele pode ser positivo ou negativo. Então, para a gente definir se a aceleração vai ser positiva ou negativa, a gente tem que definir um referencial e a partir desse referencial dizer se ela vai ser positiva ou negativa. Porém, para simplificar a questão do sinal, nós vamos dizer o seguinte: se o solo for tomado como sendo o ponto zero, no lançamento para cima, o sinal vai ser negativo e no lançamento para baixo, o sinal vai ser positivo, porque o sinal vai ser o sinal da aceleração. Então, quando você lança o objeto para cima, a aceleração vai, digamos assim, ser contra o movimento, logo ela vai ter sinal negativo, e quando o objeto for lançado para baixo, a aceleração vai apontar na mesma direção que o movimento, logo vai ter o sinal positivo. Então, isso é só para simplificar, mas não é uma regra universal. Pode ser utilizado de maneira diferente, porém, tem-se que tomar cuidado em relação ao referencial. Isto é só para simplificar. Vamos para um exemplo bem grande.
mas é um exemplo que vai abordar vários aspectos que podem ocorrer e acontecer em relação ao movimento de queda, o lançamento vertical, tanto para cima quanto para baixo. Esse aqui vai ser para cima, mas vai ser bem interessante por conta de todos os aspectos que ele vai abordar. A questão é o seguinte: um móvel é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 72 km por hora. Determine, letra A, as funções horárias do movimento, B, o tempo de subida, C, a altura máxima, D, em 3 segundos a altura e o sentido do movimento, e letra E, o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Então, a letra A é só nós pegarmos a fórmula da altura e a fórmula da velocidade e substituirmos os valores. Observem que aqui nós temos as fórmulas e aqui ao lado a substituição dos valores. Observe que a altura inicial é 0, a velocidade inicial é 20. Como a altura inicial é 0, ela não vai aparecer mais aqui. A aceleração é 10. E como o movimento é para cima, colocando o solo como sendo a altura inicial, então a gente pode levar em consideração que o sinal vai ser negativo. Logo, simplificando, nós teremos que a equação, uma função horária do movimento vai ser a altura igual a 20t menos 5t ao quadrado, ou S igual a 20t mais menos 5t ao quadrado. Essa seria então a letra A, haja visto que nós vamos substituir. Um ponto que eu não comentei aqui, mas que a gente precisa levar em consideração, observe que aqui a velocidade aparece como 72 km por hora, porém aqui ela vai aparecer como 20, né? E por que isso acontece? Bem simples, vamos pegar aqui uma calculadora. Se a velocidade em km por hora é 72, basta dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6. Então nós temos que a velocidade então ela vai valer 20. Por isso que aqui a velocidade inicial ela aparece como 20 metros por segundo. Vamos então para o item B. O item B é para a gente calcular o tempo de subida. Ora, usando a fórmula da velocidade e tendo consciência que quando você lança um objeto para cima, a velocidade desse objeto vai diminuindo até chegar a zero. Quando a velocidade fica a zero, é o ponto mais alto, o ponto máximo em que esse objeto subiu. Então aqui é importante ressaltar que usando a fórmula da velocidade, que é essa aqui, velocidade é igual à velocidade inicial, que é igual a 20, menos a aceleração, que é 10, vezes o tempo. Ora, a velocidade final então tem que ser zero. Portanto, 0 igual a 20 menos 10t. Nesse contexto, então, passando 10 para o outro lado, mudando o sinal, e depois passando e dividindo, nós temos que o tempo o tempo de subida ele vai ser de 2 segundos. Após 2 segundos, esse objeto vai chegar no ponto mais alto e depois vai retroceder, vai cair. Então, o tempo de subida, 2 segundos. No item C, para a gente calcular a altura máxima. Ora, esse objeto vai ter uma altura máxima justamente no tempo de subida. Se o tempo de subida foi 2 segundos, então a gente pode concluir que a altura máxima vai ser 20 vezes o tempo menos 5 vezes o tempo ao quadrado. 20 vezes 2 é 40, 2 ao quadrado 4 vezes 5, 20, 40 menos 20 dá 20 metros, ou seja, a altura máxima que esse objeto atinge é de 20 metros, dadas as condições do exercício. No item D, em 3 segundos, a altura e o sentido do movimento vai ser qual? Bom, aqui vale ressaltar um ponto bem interessante. Em 3 segundos, ele já subiu e começou a descer. Para a gente calcular a altura em 3 segundos, basta substituir na fórmula da altura. Substituindo na fórmula da altura e fazendo o cálculo, nós vamos obter que a altura é igual a 15 metros. Porém, como em 2 segundos é o ponto máximo, significa que esse objeto subiu e depois ele começou a descer. Em 3 segundos, o movimento será para baixo. Simples assim. E o último termo, o último item, o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Então aqui, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Esse objeto ele vai subir, depois ele vai descer. Não significa que
esse objeto foi jogado assim. Na verdade, o objeto foi jogado assim. Opa, fez uma curva. Ele foi jogado assim e ele desceu nesse ponto. Ou seja, esse objeto ele sobe e desce no mesmo ponto, tá? Mas para simplificar aqui a observação, a gente vai observar o seguinte: esse objeto subiu, chegou no ponto máximo aqui em cima, depois esse objeto desceu. Aqui vale ressaltar um ponto interessante, ó. Quando o objeto atinge o solo aqui, o ponto mais baixo de novo, ele vai obter algumas características, e essas características são interessantes pelo seguinte, ó. O tempo de descida ela vai ser igual ao tempo de subida. Logo, se ele subir em 2 segundos, ele vai descer em 2 segundos. Portanto, o tempo de chegada ao solo, ao ponto final, vai ser de 4 segundos. Porque 2 mais 2 é 4. A velocidade de retorno tem que ser igual à velocidade de lançamento. Isto é, se ele foi lançado com 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo, ele vai ter que retornar com a mesma velocidade. Se quiser garantir isso, basta substituir na fórmula da velocidade e obter então que a velocidade vai ser negativa. Por que a velocidade é negativa? Porque se eu considero a velocidade inicial como sendo positiva, então a de retorno tem que ser negativa, já que elas vão ter direções opostas. Logo, a velocidade de 20 metros por segundo. Então, esse exercício aqui foi interessante porque ele aborda 5 pontos importantes quando a gente tem um lançamento vertical, que é as funções, que podem ser encontradas só observando as fórmulas do movimento uniforme, que eu reenfatizo. Olhe novamente no canal, tem os vídeos sobre o movimento uniforme, é interessante para entender mais isso aqui. E aborda o tempo de subida de um objeto em lançamento vertical, a altura máxima, o tempo, substituição do tempo para encontrar a altura, substituição de valores para encontrar a velocidade. Então, é um exercício bem importante porque ele aborda vários aspectos. Então, esse é o vídeo de hoje e até mais. Falou, pessoal!